Todo tempo. Podcast. Estamos aqui mais uma vez para falar dele, aquele que é e sempre será, né? Cristo. Quem é este homem? Vamos falar sobre isso? Vamos falar. Quem é esse cara, meu irmão? Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Deus, o Pai, falando de seu Filho. Versículo número 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Sabe quem é esse Cristo? Ele vai falar aqui agora. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Esse é o cara, esse é o Senhor, esse é o Deus que a gente conheceu, meu irmão. Quando ele fala, cara, que ele é a imagem do Deus invisível, isso é uma coisa... Muitas pessoas, a gente estava conversando aqui nos bastidores, quantos de vocês, nós mesmos, Carlos, já nos perguntamos que Deus, como assim? Como é Deus, né? Quem é esse Deus? Ele está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Quem? Jesus. Acho que tem até um complemento aqui seguindo no 30. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Reconciliou o céu com a terra. Jesus. Cara, essa parte é boa também, que ele fala: ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. É como se tudo que está hoje no mundo dependesse dele, literalmente, para estar existindo. Não é como não. É pensar que todas as coisas existentes hoje dependem desse homem, do mesmo homem. Esse é o Cristo que você... Dele, Oi? Por meio dele, nada do que foi feito teria sido feito. E todas as coisas foram feitas e criadas por ele e para ele. Quer dizer, tudo se converge, né, amém? No final,
tudo vai chegar no mesmo endereço. Isso aí. Quer queira, quer não. Não tem outro caminho. Ô Edson, quer comentar o que você falou aqui? Aquela hora? Será que eu lembro, cara? Cara, é muito legal. A imagem... É que ele é a imagem do Deus invisível, cara. Como é Deus? Como assim? Você vai achar... Se Deus é invisível, como é a imagem de Deus? Né? Que a gente tava Exatamente. falando, é que ele é materialização, já que Deus a gente não sabe como é e não pode ver, ele não é a materialização física de Deus, mas ele é a materialização do caráter de Deus. Entendendo o caráter de Deus, a gente compreende melhor Deus. Ele é feitura de Deus, né, cara? Os atos dele representam o caráter de Deus. Amém. A prática, as condutas, Amém. as palavras, ele todo. É a representação. Ele é o Deus. Até porque como Deus caberia numa forma, né? É. De tão imenso que ele é imortal, como caberia numa... Ele é infinito. Deus, ele é uma coisa que tem muito a ver com isso que você falou mesmo. E esse amor é tão grande que nos deu isso, né? Nos deu a gente poder visualizar Cristo. Ele materializou, de certa forma, um pouco dele. Pra Materializou. Que a gente tivesse entendimento, porque a gente não ia conseguir compreender de outra forma. É verdade. É um negócio realmente... Nenhum filme vai conseguir contar, nenhuma superprodução vai, mesmo hoje com toda a tecnologia, cara. Porque é vida real, né, cara? Cara, tá escrito aqui que ele criou tanto o visível quanto o invisível, meu irmão. Criou o que não é visível. Eu nem sabia que existia coisas invisíveis. Não é? Porque assim, muitas coisas a gente vê. Não a olho nu, mas vê, né? Enxerga ainda. Mas ele tá falando que criou as coisas invisíveis, cara. Tem tantas coisas tipo que gravidade, a gente não... né? Matéria escura. Os micróbios que a gente não enxerga a olho nu também. A gente consegue ver as células, né? As coisas minúsculas aos nossos olhos. Infravermelho também. E tem tantas outras coisas. Né, cara? Por isso que tá falando que Deus está em todos os lugares. Coisas que a gente tá descobrindo e descobriu há pouco tempo. Claro. Já existia e já estava lá, invisível aos nossos olhos. Mesmo o lugar mais escuro, como diz o Edson, os olhos de Deus enxergam tudo. Amém. Cara, como é isso, né, velho? É bom demais. Você tá ali naquela situação difícil da sua vida e aí você pode clamar e ele vai estar te vendo ali em qualquer lugar que você esteja. Né? Sim. Isso é o alívio, né, cara? É o alívio. Pô, que bom que esse Deus é assim, cara. Puxa vida. Se você tiver sempre que tá num lugar pra falar com aquele Deus... Nossa, você tem que correr. Cara, você viaja, dá um problema. Você tem que voltar pra falar com ele, cara. Meu irmão, Deus como fala? Não espacial, cara. Amém. Colossenses 2:2. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcancei toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Ou seja, não vai cair nesse teu papinho, hein? Cara, aqui tá reduzido, cara. Tá reduzido a nossa problemática de onde procurar as coisas, sabe? Tipo, resumiu pra gente, entendeu? Uhum. Deu foco, velho. Deu a via certa e acabou. Você não precisa mais ficar perdendo seu tempo também, sabe? Porque tudo é perda de tempo, velho. Sério, você ficar buscando fontes ali, aqui e acolá.
beleza, a gente às vezes precisa mesmo para entender que não é lá, né? Como você tem vários exemplos de crianças e filhos que a gente precisa... Eu não tenho filhos, mas eu vejo isso. Precisa deixar eles passarem por algumas coisas para eles entenderem por si mesmos. Mas, olha essa frase. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, cara. É só investigar ele. O mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? O Cristo, que é o ungido, Jesus Cristo. Ô Carlos, Diga. tem muita gente que nesse momento, agora, nesse instante, agora que você tá vendo esse vídeo aí, nós que estamos aqui nesse instante, Carlos, tem muita gente que eu sei que não deve saber onde Cristo está agora, nesse momento, nesse instante. Tá certo que ele mandou o Espírito dele para dentro de nós, mas ele mesmo, como Cristo, tem um lugar que ele tá agora, cara. E eu sei porque tá escrito aqui. Sentado à direita de Deus Pai. Bingo. Cara, Davi, meu, séculos antes de Cristo. Tenta fazer a imaginação de voltar no tempo de Davi, tá? Não aconteceu nada do que a gente sabe já. Tá lá em Davi, Cristo não veio, muita coisa não aconteceu ainda. Ele tá lá, escrevendo lá as orações dele, escrevendo os salmos dele. E aí, no Salmo 110, se você fosse Davi nesse momento e recebesse isso aqui. Lembre-se, você não tem nada que aconteceu pra cá, tá? Só pra trás. Abraão, Moisés, e todos os profetas pra trás, Samuel e por aí vai, né? O dilúvio e todas aquelas coisas pra trás. Mas pra nosso mundo ainda não. Ele recebe essa notícia dessa maneira. Assim declarou o nosso Senhor, assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Agora você não vai mais ser Davi, tá? Você vai ser um mero espectador ouvindo esse salmo de Davi sentado numa sala onde ele está pronunciando esse salmo. Você está ali ouvindo e aí da boca de Davi sai: assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Cara, peraí. Davi falou: declarou o meu Senhor o Senhor ao meu Senhor? Peraí, mas qual que é o Senhor dele? E qual que é o Senhor que declarou? Peraí, Davi tem um Senhor que não é o Senhor? Que é um Senhor acima do Senhor. Não é doido isso aí, cara? Pensar essa parada? Uhum. Porque se Davi falava com o Senhor e daí ele solta essa... Peraí, são dois então, não é um? Oxi. Porque é uma coisa que às vezes a gente lê, mas eu tenho hora que eu fico fazendo esse exercício de voltar na cena, mano. E falar, cara, Davi sabia de algo. Poxa vida, né? O cara viu Cristo antes de Cristo existir na Terra, meu irmão. Quer dizer, e Cristo falou pra ele que existe um pai antes dele descer. Por quê? Se o meu Senhor falou... Não, o Senhor falou ao meu Senhor. Quer dizer que o Senhor dele era Cristo. Porque parece que o Senhor, pai, falou pro filho e o filho falou pra ele. Isso. Assenta-te à minha direita
Quer dizer, o pai contando para Davi através do filho. Tá conseguindo entender ou tá confuso? É isso aí. É isso tá aí. dando pra entender, mas O que é curioso é ter falado isso naquela época, né? Como isso é poderes divinos, cara. Poderes de ver aquilo que ninguém viu. O cara era um rei, estava na liderança, falando um negócio desse. Cara, no mínimo você ouviu aquilo e pensou, tem coisa aí. Davi, o que tá rolando? E ele... Provavelmente Davi profetizou pra eles, ué. Alguma coisa? Sim. Ué, porque da onde Davi tiraria isso? E aí ele fala, eu perguntei pra você, aonde está Cristo neste momento? Tá lá. À direita do Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Ele tá aí agora, velho. Esse Cristo aí. Mas não foi só Davi que viu ele, não. À direita. Quem mais? Quer ver? Fala aí. Bota em Atos, por favor. Bota em Atos 7 aí, velho. Ou, lembra de Estevão, mano? Aquele mártir lá. Acho que ele foi o primeiro mártir, mano. Que morreu pela fé. Que ele não podia negar Cristo. Ele não negou Cristo. E ele viu ele lá, né? Vai. Ele viu ele lá. Tu vai ler aí agora. Vamos ler essa parada aí, mano. Estevão foi pego pelos líderes do templo. Assim que Cristo tinha ressuscitado, estava recente ali os acontecimentos, tudo e tal. E aí eles pegam Estevão, porque eles estão indo atrás daqueles que falavam em nome de Cristo, né? Pra limar os caras, cortar os caras, né, velho? Estevão é pego. Ele entra num julgamento. E aí, eles assassinam Estevão, velho. Mas segundos antes de Estevão falecer... Leia aí pra gente, Carlos. Atos 7, 55, meu irmão. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Não é mole não, meu irmão. O cara viu e contemplou a glória de Deus, velho. E Jesus em pé à direita de Deus. Aí, meu irmão. Esse aí é o Cristo aí, cara. Aquele mesmo que Davi viu. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te. Ele já, nesse momento, ele se assentou ali, esperando até que tudo se cumpra. Aí, o nosso querido, amado Paulo, tá achando que ele ficou para trás? Vou mostrar para vocês aqui, ué. Aqui, ó. Efésios 1. Isso aqui é bom demais, vou ler para vocês. Efésios 1, 20. Segura essa. Esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na era que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, e toda e qualquer, em toda e em qualquer circunstância. Ele está falando aqui exatamente o que Davi falou, ué,
Ele tá completando com mais coisa, né? É o nome acima de todo nome. Cara, ele é acima de todo nome a todo nome. Se tem um remédio que tem um nome X, ele é acima do nome desse remédio, entendeu? Acima de todo governo e autoridade. Acima. E isso aí é agora, nesse instante, desde aquela época até agora, em todo o tempo, ele está nesse lugar, não outro. Nesse lugar aí, velho. Agora, você vê que Paulo aqui, ele localiza a gente, né, mano? Ele fala assim: também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo. Cara, a cabeça não pode viver longe do corpo. Ou estaria morto, não é? Se ele é a cabeça, a gente é o corpo, nós estamos aonde então, Carlos? Agora, meu irmão, como que você vai entender isso aí? Eu vou deixar que o Espírito te ajude. Espírito Santo do Senhor ajude você a entender o quê? Que você está aqui e lá ao mesmo tempo. Ou você está aqui e você está lá no mesmo momento. Amém. A gente tá à direita ao mesmo tempo que a gente está aqui, cara. Nós estamos só aqui. Como a gente vai entender isso aí? Aí não é a minha função, né? Sério, literalmente, porque... Como tu entende isso aí, cara? É a mesma coisa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Como que a gente entende? Estão em lugares diferentes, ao mesmo tempo que estão no mesmo lugar. Como que entende isso aí, cara? É isso aí. É isso aí, cara. É porque no nosso entendimento material, na nossa dimensão, a gente, pra estar em um lugar, não pode estar no outro. Né? Nosso entendimento é esse. Eu tá aqui, É isso aí. É isso aí. Ou é claro ou é escuro. Não existe claro e escuro ao mesmo tempo. Só que na lei de Deus, essa lei é diferente. A coisa pode funcionar diferente. Pode ser claro e escuro, pode estar em dois lugares, pode estar... O cara vem quebrando as regras, mano. É isso aí. É porque ele tá acima delas, né? Ele criou. O tabuleiro é meu, o jogo é meu, o jogo faz o Ele que tá quiser. aqui. Verdade. E outra coisa, se ele criou, é porque não existia. E se ele já existia, o que ele criou, ele tá além disso. Porque se ele criou todas essas coisas... A letra A tem seu nome, né? Que é aquela coisa que dizia a música lá do... Exatamente. Quer dizer que ele tá... Cara, se... Fala muito bem esse texto, né? Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também nas que há de vir. Então, até fora do tempo. Não, cara... Se o cara criou espaço, tempo... Todas as coisas debaixo dos pés dele. Espaço, tempo, matéria, o cara criou tudo, mano. Cara, o cara é o que criou, man. Ele é muito mais. Uai. Porque se ele criou, isso aí nem existia antes dele. Então ele é mais do que tem na criação. Ele é a criação e mais do que ela. Porque o que existia antes não é o que passou a existir, ué. Certo? Efésios 2:6 para falar sobre nós. Olha o que o Paulo está afirmando. Que é isso aqui que a gente está falando. E o que o Edson falou ali é só o espírito para entender. Você está aqui lá ao mesmo tempo, tá? Olha o que o Paulo vai dizer no versículo 6. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus. Uai. Esse é o lugar aí, mano. Sinto muito. E não poderia ser de outra forma, né? Dá seu nó aí. Não poderia ser de outro jeito. Não poderia, cara. Por isso que... A gente não existe merecimento desse tamanho. A pessoa, às vezes, ela dá uma quebra de asa, né, mano? A pessoa manca. Aí a pessoa desvia do caminho. Aí a pessoa comete uma coisa que não é boa. Cara, nada disso aí pode afastar a gente do cara, do homem,
do Filho do Homem, do Deus, desse Cristo aqui, cara, que a gente tá falando, nada. O cara, ele nos comprou, velho. Você tá vendido já, ô Carlos. Tu foi vendido, cara. Tu agora você é propriedade de Cristo, velho. Amém. Tu é dono de si mesmo. No 10 tá aqui, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Hoje. Cara, portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a gente tá sentado, mano, no trono. Cara, a gente tá revestido do homem, dele. Quando Deus olha pra gente, velho, ele vê... É como se eu estivesse vestindo Cristo. Ele vê ele aqui, ó, por cima de mim. Quando Deus agora olha pra direita dele assim, ó, e olha, ele vê a gente lá, com sob a cabeça de Cristo. Cristo na frente. É, cara. É aquele exemplo, né, cara? A gente é esse aqui dentro. E Deus vê Cristo. Por isso que está escrito: nele fomos entronizados. Em Cristo estamos entronizados à direita de Deus. Amém. Porque, meus filhinhos, para fechar com chave de ouro. Porque, cara, tem que ter uma chave de ouro para fechar, né? Que é de Deus mesmo. 1 João 2, versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Para que a gente saiba que nada pode retirar a gente do lugar que o próprio Cristo conquistou, cara. Estamos assentados com Ele nos planos celestiais. Essa é a glória do crente, do cristão. Deguste disso aí, aproveite disso, mentalize isso, medite nisso. Imagine o nosso Deus e o Cristo à direita dele. Como Davi viu, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te, descanse do meu lado direito, e eu tudo farei. Esse é o Pai que está dizendo. Valeu? Todo tempo. Podcast. Até o próximo. Todo tempo. Felizes que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigado. Boa semana. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo. Amém. Tchau.